através dele como um rio, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Tá fraco, hein? Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, é motivo de muita alegria estar hoje aqui, nessa posição aqui. Não que eu seja melhor de quem está aí nessa posição, mas que se tem uma pessoa mais feliz do que eu aqui, sem ser o Senhor, é minha esposa, porque ela orou tanto, mais tanto, para chegar esse dia, e esse dia chegou. Peço aos irmãos que, se eu falhar em alguma, gaguejar um pouco, é um pouco do nervosismo, mas eu já quero repreender todo o medo, tudo aquilo que não provém de Ti nessa noite, tudo aquilo que não provém do Senhor nessa noite. Eu preparei uma mensagem nessa noite, eu creio que Deus vocês já ouviram falar, mas eu creio que Deus... É uma passagem muito conhecida, mas eu creio que a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. Então eu creio que Deus tem uma porção para cada um de nós nessa noite, amém? Amém. Eu queria ler com vocês Lucas 15. Quem puder, abre a Bíblia, por favor, que a gente vai acompanhar. Lucas 15, que fala sobre a parábola do filho perdido ou pródigo. A Bíblia vai dizer que pródigo, a Bíblia vai dizer não, né, irmãos? Pródigo significa esbanjador, aquilo que gasta muito, pessoas que gastam, pessoas que esbanjam. E nessa noite eu vou entregar 3 chaves importantes para vocês. Amém? Quem achou diz amém? Amém. Amém. Vou ler aqui. Lucas 15, versículo 11, tá, irmãos? E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo uniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata de mim como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Até aqui. Amém? Irmãos, essa história é muito conhecida, como eu já falei. Jesus estava numa cidade pregando para algumas pessoas. E a Bíblia vai dizer que os publicanos e os pecadores daquela época, eles repreendiam Jesus porque Jesus estava pregando para aquelas pessoas. Não, Jesus estava pregando para os publicanos e para os pecadores. Amém? E algumas pessoas, alguns mestres da lei daquela época repreendiam Jesus porque Jesus estava falando para aquelas pessoas. E Jesus vai falar cerca de 3 parábolas para dar um ensinamento para essas pessoas, que é a parábola da ovelha, da moeda e do filho pródigo. Amém? Amém. No versículo 12, a Bíblia vai dizer que o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Alguém aqui sabe o que é herança? Alguém aqui já recebeu uma herança? Eu não. Tem alguém rico aí? Não, gente? Alguém já recebeu herança aí? Alguém já recebeu? Não? Herança é aquilo que alguém, quando morre, né? Ou deixa de precioso para outras pessoas. E hoje, eu estudando essa palavra, eu perguntei: Senhor, o que nós temos de herança hoje? O que o Senhor deixou de herança para a gente? Herança, a nossa herança é o nosso ministério, é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. É isso que o Senhor deixou para a gente. E o que você tem feito com a herança que o Senhor deixou para você? O que você tem feito com o dom que o Senhor deixou para você? Aqui em Lucas 12 diz que o pai repartiu. O filho mais novo disse para o pai: Pai, eu quero a minha parte na herança.
E logo no versículo 13, a Bíblia vai dizer: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para longe. Às vezes a gente é assim. A gente quer parar, a gente quer desistir no caminho, quer pegar tudo que o Senhor nos deu, os nossos dons, o nosso ministério, a nossa comunhão com Deus, e quer partir, não quer mais, quer abandonar o barco. Muitas das vezes, a gente quer pegar a nossa herança, que a gente recebeu de Deus, e quer abandonar. O que você tem feito com a herança que o Senhor deixou? O que você tem feito com a herança que o Senhor nos proporcionou, que é o nosso ministério? Eu particularmente, tinha deixado a minha herança de lado há algum tempo, né? Abandonei o barco, muitas vezes já abandonei o barco, mas eu decidi voltar para o caminho do Senhor, pegar a herança que Ele deixou para mim e continuar. A Bíblia vai dizer, no versículo 13: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar fome. O que eu aprendo com isso nessa noite? O filho vai para aquela região distante, começa a gastar tudo. Alguns historiadores dizem que ele gastou com meretrizes e bebidas. Ele pega tudo que o pai deixou e começa a gastar irresponsavelmente, começa a gastar desornadamente, começa a gastar a herança que o pai deixou. E quando ele chega naquela cidade, eu imagino que os amigos dele estavam com ele naquele lugar, e estava lá gastando junto com ele, gastando a herança que o pai tinha deixado para ele. E no versículo 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela cidade. Calma aí, deixa eu ler meus bolsos aqui. Amém. Mas se você parar para pensar, eu creio que na casa do pai ele não passava necessidade. Eu creio que na casa do pai ele não passava frio, ele não passava calor. Na casa do pai ele tinha presença. Na casa do pai ele tinha a oportunidade de pregar. Na casa do pai ele tinha a oportunidade de louvar. Mas ele parou por um momento e quis desperdiçar tudo, ir para uma cidade distante, para uma cidade longe. Mas na casa do pai, irmãos, ele tinha comida. Na casa do pai, ele tinha alimento. Na casa do pai, ele orava, ele cantava no ministério de louvor. Mas de repente ele pede tudo: pai, eu quero tudo que é meu, porque eu vou viver minha vida. E quantas das vezes você já falou isso para o Senhor: Senhor, eu não quero mais participar do ministério de louvor, eu não quero mais pregar, isso não é para mim. Ah, Senhor, eu não quero mais. Ei, querido, quantas das vezes a gente já falou isso para o Senhor? Quantas das vezes a gente já pensou em desistir, em pegar a nossa herança, Senhor? A nossa herança que o Senhor deixou, o nosso bem mais precioso, que é a presença dEle. Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. No versículo 15, ele vai dizer: por isso foi empregar-se com um dos cuidadores com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Quem aqui já cuidou de porcos? Ninguém? Ninguém morou em fazenda aqui não? Ninguém nunca morou em fazenda? Hã? A galinha, Léo? Galinha. Léo já cuidou de galinha. Aqui, ó, irmão, aqui, ó. Bom, eu morava em fazenda, né? Meu pai era empregado de uma fazenda, a gente morou muitos anos em fazendas. E eu lembro que lá tinha muitos bois, muito gado, mas também tinha porcos. E às vezes a gente, não diariamente, mas às vezes a gente tinha que ir até o chiqueiro para limpar aquele ambiente que os porcos ficavam. E o que tem no chiqueiro? O que tem no chiqueiro, pai? Pessoal. Hã?
sujeira. No ambiente, no chiqueiro tem sujeira, tem fezes de porcos, tem lama, né? Que os porcos gostam de ficar na lama. E isso foi o que um dos cidadãos daquela cidade dispôs para aquele menino, né? Eu posso chamar de menino, o filho mais novo, cuidar de porcos. Era o que tinha, porque houve uma grande fome naquela cidade, e o que tinha naquele momento era cuidar de porcos. E ele foi cuidar de porcos. Ou seja, ele estava no lugar errado e no ambiente errado. Na casa do pai, ele não cuidava de porcos. Na casa do pai dele tinha empregados. Na casa do pai, penso eu que ele mandava lá, né? Ele mandava, ele não era mandado, né? Na casa do pai, ele tinha a proteção do pai dele. Lá não, lá você vai cuidar de porcos. Ei, querido, quando você está distante do pai, quando você está longe do pai, você começa a viver o pior da sua vida. Você começa a viver tudo aquilo que o inimigo quer que você viva. Porque longe do pai, quem governa a sua vida não é Deus. Longe do pai, quem governa a sua vida é o inimigo. Então aquele menino, ele está ali agora, o filho mais novo, ele está ali agora cuidando de porcos. Antes ele estava na casa do pai, saiu, gastou, acabou com o dinheiro, acabou a amizade. Cadê os amigos dele? Ei, querido, tem amigos que querem só bater nas nossas costas enquanto está tudo bem. Depois que o dinheiro acaba, depois que tudo acaba, não tem amigo não. Quantos estão entendendo essa palavra aqui nessa noite? Glória a Deus. Amém? Tem hora na nossa vida que a gente para e é só a gente mesmo e Deus. E aquele menino, ele se vê naquela situação de estar ali alimentando porcos. E a Bíblia vai dizer, mas é o seguinte: que ele desejava encher o estômago com vagem de alfarrobeiras. Alguém sabe o que é alfarrobeiras? Ninguém sabe? Alfarrobeiras é tipo uma figueira, que ela é muito alta e tem umas vagenzinhas, tipo tamarindo, mais ou menos assim. Em alguns lugares eles substituem por cacau, a fruta da alfarrobeira. Mas lá onde eu morava na fazenda, não tinha alfarrobeira para porcos não. Os porcos comiam o resto de comida que a gente deixava. Os porcos comiam o que a gente jogava. E essa situação que o menino se encontra, a Bíblia diz que o estômago dele doía de fome, e ele desejava comer aquilo. Olha a situação que esse menino se encontrava. Talvez a gente esteja assim nesse momento, longe da presença de Deus. Talvez você se entrou aqui hoje desejando, igual esse menino estava aqui, numa situação horrível, cuidando dos porcos. Mas ele estava insatisfeito, irmãos, porque ele vivia na casa do Pai. A primeira chave que eu quero deixar nessa noite é insatisfação. Às vezes a gente está insatisfeito com o que a gente está vivendo, mas a situação lá fora é muito pior. A situação onde que o mundo se encontra hoje está muito pior. Eu não sei como anda a vida de vocês, mas hoje eu estava pensando, cara, a pressão está muito grande. O mundo está pressionando muita gente. E só Deus mesmo, gente. Só Deus para nos dar capacidade para vencer. Só Jesus para nos dar capacidade para estar lutando diariamente. A gente acorda, trabalha. Quando chega em casa já é 8 horas da noite. Aí o dia vai passando, a semana vai passando, a noite vai passando, o mês vai passando, o ano vai passando. Já estamos em novembro, o ano já está acabando. E esse menino aqui vai dizer, a Bíblia vai dizer que ele estava insatisfeito, né, na casa do pai. E ele decide pegar a herança. E o pai reparte a herança, né? E a primeira chave que eu quero deixar para vocês nessa noite é a insatisfação. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 17, que caindo em si,
ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ei, querido, o Senhor está disposto a te ajudar. Aleluia. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que se arrepender. Porque a Bíblia diz que ele cai em si, naquela situação que ele estava, naquele lugar que ele estava. Ele cai em si e fala: ei, calma aí, eu tenho um pai. Calma aí, eu tenho onde morar. E caindo em si, a Bíblia diz, e caindo em si. Às vezes é difícil a gente cair em si. A mãe avisa: ó, para de andar com essa fulana, hein? O pai avisa: ó, não faz isso não. Mas é difícil a gente cair em si. Às vezes a gente precisa tomar uma pancadazinha para a gente aprender. Mas a Bíblia diz que o menino, que o filho mais novo disse, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ei, na casa do pai ele tinha comida, irmão. Aqui na casa do pai você tem alimento. Aqui na casa do pai você não vai sofrer não. Aqui na casa do pai você vai voltar a sentir a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que caindo em si, irmãos, ele caiu em si. Para aí, ele fez uma autoanálise dele mesmo. Calma aí, que situação que eu estou.